passar a palavra para Morena Gomes Marques Soares, assistente social, professora da Unirio, mestre em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, coordenadora de estágio integração e coordenação do Núcleo de Estudos sobre Teoria Social e Trabalho e Serviço Social. Tem experiência na área de serviço social com ênfase na organização política e classe trabalhadora. E é um prazer também que foi minha colega de movimento estudantil. A gente, nas organizações dos eventos, os encontros, os ENES, os ERES da vida, a gente encontrou muito aí. Quando eu vi a Morena aqui, foi um orgulho muito grande de tê-la como palestrante nessa mesa. Antes de tudo, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar num espaço como esse. O simpósio ele tem demonstrado, né, um crescimento e presença imprescindível aqui em Minas Gerais, e não só em Minas, né? A gente está falando de um evento que virou uma referência para a categoria no país. E, sobretudo, por uma gestão do CRES, em que a gente compartilhou uma luta muito grande no movimento estudantil, né? E que dá um pouco de saudade, que acho que a gente mata essa saudade no nosso fazer cotidiano, no nosso trabalho profissional e nesses momentos de encontro. Então, o tema, né, da mesa, particularmente, é um tema que me instiga muito, o debate sobre o serviço social e os movimentos sociais, e, particularmente, sobre a atuação do assistente social em organizações da classe trabalhadora. A minha exposição vai ser organizada sobre 2 pontos. Primeiro, fazer um resgate sociohistórico dessa relação profissional. E, em um segundo momento, trazer as principais tendências para a atuação profissional junto aos movimentos sociais. Queria começar trazendo uma questão que, justamente, ao pensar o projeto profissional e pensar a natureza ético-política desse projeto e a sua radicalidade crítica, a gente está compreendendo aqui um dado fenômeno, o tipo de relação que o serviço social estabelece com os movimentos sociais. E como, né, esse projeto societário da classe trabalhadora, de natureza anticapitalista, incide na dimensão valorativa e até mesmo normativa dessa profissão. Quando a gente fala da relação entre o serviço social e os movimentos sociais, a gente aqui ultrapassa simplesmente o movimento social enquanto um espaço socioocupacional do assistente social, ou um dado processo de trabalho. A gente está falando de uma relação que é, sobretudo, ético-política, e que, ao possibilitar, né, uma atuação conjunta, também possibilita a vivacidade crítica desse projeto profissional. Então, se a gente for pensar nesse resgate sócio-histórico, a gente primeiro tem que compreender de onde surge essa profissão. A aproximação do serviço social com os interesses dos setores populares, ela vai se dar de forma significativamente tardia na profissão, dado, né, um viés de tendência empiricista e pragmatista que demarcou a emergência dessa profissão. Emergência essa vinculada a organizações conservadoras e de setores de base militante tradicional católica. A gente está falando aqui do apostolado leigo, da ação social, da ação católica, e de um pensamento conservador que vai ficar demarcado, pelo menos muito precisamente, até o final da década de 50, nos 60, no serviço social. É justamente o esforço de tentar superar o conservadorismo tradicional no âmbito dessa profissão que vai se constituir o movimento de reconceituação latino-americano no serviço social, num primeiro momento, né, na América Latina, mas enquanto movimento de renovação no serviço social brasileiro a partir da segunda metade da década de 70 e anos 80, no qual é mais simbólico um movimento de intenção de ruptura. Eu estou fazendo esse resgate, ainda que eu, né, não vou me ater tanto a isso, para a gente pensar o seguinte: essa possibilidade de questionamento do tradicional e de problematização do conservadorismo, que até então era reconhecido e visto enquanto uma tendência homogênea por esse corpo profissional, só vai ser possível porque essa profissão ela é tensionada pela luta de classes.
Se, num primeiro momento, uma luta de classes que se constitui no âmbito latino-americano aos anos 60, né, no período de Guerra Fria, em que rebate no serviço social as lutas pela libertação nacional e uma crítica ao caráter excludente, centralizador desse modo de produção capitalista, mas também uma recusa ao próprio modelo de capitalismo dependente, periférico, ao qual esse continente é alijado e subordinado. Então, se pensamos aqui a crítica ao conservadorismo, pensamos na relação primária do serviço social com os movimentos sociais. Num primeiro momento, essa negação do tônus humanista cristão e da prática assistencialista, ela vai se constituir numa relação com os movimentos sociais a partir de dois elementos. De um lado, uma aproximação a determinadas organizações dos trabalhadores, a emergência de organizações da classe trabalhadora. E uma segunda, a interlocução com a tradição marxista. Então, a gente pode falar que o primeiro condicionante para a ruptura com o tradicionalismo e para uma aproximação com os movimentos sociais vai se dar a partir dessa identidade ou de um diálogo dessas lutas por libertação nacional na América Latina. A gente vai ter, por esses primeiros movimentos sociais de diálogo com a profissão, basicamente dois setores. Um primeiro, que são diretamente vinculados à Igreja Católica, né, através da teologia da libertação. Se nós, né, num primeiro momento, temos um conservadorismo muito vinculado a esse tônus humanista cristão, né, e prática assistencialista, o próprio questionamento desse conservadorismo vai se dar também num vínculo com uma esquerda católica. Então, a gente vai ter aqui as comunidades eclesiais de base, a ação popular, a juventude universitária católica, a juventude operária católica, que, em muito, vão influenciar o movimento estudantil no âmbito do serviço social latino-americano. E, de outro lado, os movimentos mais, sobretudo, vinculados à educação popular de influência de Paulo Freire. A gente vai estar falando aqui do movimento de educação de base. A perspectiva, né, socialista que alimentava, que movimentava esses segmentos, essas organizações, elas, sobretudo, tinham uma compreensão que envolvia o povo e o popular, ou seja, né, uma valorização de um protagonismo do popular e uma compreensão de um socialismo humanizado, né, de recusa e crítica ao que se constitui enquanto socialismo real nos anos 60. De outro lado, a gente vai, né, entrar daqui a pouco no contexto brasileiro, a gente vai ter, sobretudo, aqui um vínculo não apenas com esses setores dos movimentos sociais, mas também com o movimento sindical, né, com o que caracterizou o popular no Brasil nesse período. De outro lado, a aproximação à tradição marxista, que é um dos elementos que envolve a nossa relação primária com os movimentos sociais, ela também vai se alimentar e se aproximar a partir dessas organizações. Então, o que a gente vai ter? Que a plural organização política latino-americana, ela também constitui um rol muito eclético de influências em torno de uma literatura marxista, mas, de fato, né, que não significava uma referência em Marx, uma leitura própria em Marx. A gente vai estar falando que essa literatura ela tem influência que vai das encíclicas de João 23 a Paulo Freire, perpassando os clássicos da militância marxista daquele período. Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung, Che Guevara, no qual o traço do característico é, de um lado, uma ausência da teoria de Marx, mas, de outro, também uma significativa presença pragmática, técnica em torno das ações. Ou seja, a gente está falando aqui de que o ecletismo desse marxismo oficial, né, dessas elaborações próprias ao período da reconceituação latino-americana, ele envolveu algumas características. Primeiro, uma valorização autóctone, ou seja, a recusa à importação de teorias e uma valorização da produção marxista a nível do continente latino-americano, o que também afastou uma própria leitura do próprio Marx. No segundo momento, um confusionismo ideológico, que buscou sintetizar em uma mesma base e influência, né, as inquietudes da esquerda cristã às gerações não ortodoxas e não tradicionais.
E um terceiro, um reducionismo ao ativismo político. Se constitui, no momento do serviço social, uma leitura que é justamente uma valorização do povo, do popular, a negação do plano institucional, né? E aí o plano institucional, as próprias instituições empregadoras, né, que, em sua maioria estatais, eram vistas pura e simplesmente enquanto instrumento de reprodução da ideologia dominante. Daí a necessidade que, se deveria se reconstituir essa profissão e romper com o conservadorismo, era necessário também romper com o próprio espaço de empregabilidade. Né? Essa leitura, que rebate no serviço social latino-americano, ela é abortada pelo próprio golpe de caráter autocrático burguês, pelo qual vivencia o continente latino-americano nesse período. Então, é o Brasil, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 70 e anos 80, que vai se tornar o berço, de fato, de uma possibilidade real desse movimento de renovação do serviço social. Né? E, como eu disse, a partir do que o Zé Paulo Neto formulou enquanto movimento de intenção de ruptura com o conservadorismo. Aí, o que se configura aqui? E acho que é interessante da gente pensar essa relação com os movimentos sociais. Que, no processo de ruptura e crítica com o tradicionalismo, o serviço social ele percorre um caminho no Brasil que vai do popular ao democrático popular. Ou seja, né, se observa aqui um fio muito estreito de vínculo entre a programática socialista dos trabalhadores e o movimento de renovação profissional. O que estou querendo falar a partir disso é que o programa de revolução socialista, a própria valorização do ativismo e a própria leitura em Marx, ela não é um equívoco dessa profissão. Ela é um equívoco próprio dessa esquerda que rebate nessa profissão e que cria suas particularidades próprias, né, a uma especialização do trabalho. Então, o que a gente tem no Brasil? Ainda que a gente debata isso pouco a nível de formação, porque é um recorte, né, muito específico, esse diálogo com os movimentos sociais, a gente vai ter, por principais interlocutores, né, nesse processo de aproximação à literatura crítica e ao próprio marxismo, figuras como Mao Tse-tung e Althusser. Ou seja, o que a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro, muito pouco, né, é discutido e problematizado na própria literatura profissional, ele vai ser resgatado justamente a partir de Faleiros, pelo que se constitui o militantismo no lugar do método. Se constitui aqui uma inversão do próprio método em Marx e do seu conceito de praxis, cujo ponto de vista da prática é o ponto de vista primordial, fundamental da teoria materialista histórica de conhecimento. E, de um outro lado, Althusser, que passa também a negar a instituição e negar o próprio Estado. E isso influencia também nessa revisão profissional. Se tem aqui que tem uma compreensão muito ativista do trabalho profissional nesse momento de aproximação. Aqui tem uma compreensão de que deveríamos ultrapassar o esforço intelectual de pensar os movimentos sociais, mas assumir o sofrimento das classes oprimidas, ou seja, né, estar com o povo, sentir o povo e realizar uma defesa vital dos seus interesses. Isso é bem sintomático do que foi também o próprio debate da reforma curricular de 1982, da recusa ao desenvolvimento de comunidade e também do método BH. Se o desenvolvimento de comunidade ele é tido como instrumento político, ideológico, próprio ao conservadorismo, o que vai se ter como proposta, né? E a reforma curricular de 82 é significativa. Era necessário aqui a construção de espaços alternativos de exercício profissional. Justamente, a partir e seguindo essa crítica latino-americana, era necessário constituir espaços extra-institucionais de trabalho profissional, para construir uma formação profissional, sobretudo, inserida nos movimentos sociais. A reforma curricular de 1982, ela constitui para o debate do desenvolvimento de comunidade, agora não mais desenvolvimento de comunidade, mas do serviço social de comunidade, a necessidade de uma formação com base numa praxis social transformadora. Os assistentes sociais deveriam atuar como assessores da população organizada,
tomando para si tarefas definidas pelos movimentos sociais, tais como mobilização, reivindicação e organização política. Não é por menos que, nesse período, a gente vivencia projetos de extensão significativos na UNB e na PUC São Paulo. Justamente a Safira Bezerra Mann, no livro dela Desenvolvimento de Comunidade, ela própria vai trazer a experiência desse projeto de extensão e, inclusive, da necessidade do serviço social se colocar à disposição dos movimentos sociais. Ele deveria atuar segundo as requisições próprias desses movimentos, perdendo daí uma condição clara de prerrogativas ou normativas profissionais no âmbito dessa análise. A Marilda vai fazer uma crítica a essa aproximação com os movimentos sociais, constituindo, a partir daqui, uma crítica ao que ela denomina como messianismo utópico. Existiu uma hipervalorização das possibilidades transformadoras dos agentes profissionais. Ou seja, se colocou aqui o imaginário imaturo e ingênuo das possibilidades revolucionárias da prática profissional, a partir de uma superestimação do potencial político desse profissional, aproximando de uma visão heróica. A partir dessa crítica, e também, acho que o livro Relações, ele é significativo dessa releitura profissional, se constitui aqui uma compreensão que qual é? Tratando de uma profissão assalariada, que constitui de uma relativa autonomia, considerada uma especialização do trabalho coletivo, inserida na divisão sociotécnica do trabalho e que atua em processos de trabalho determinados, deveria se pensar não uma negação do espaço institucional, mas uma reorientação crítica desse fazer profissional, considerando as prerrogativas da condição própria a um trabalhador liberal assalariado, ainda que não um trabalhador liberal no modelo clássico, de compreensão. É, sobretudo, que o projeto profissional, e a partir também da consolidação dos seus marcos reguladores, o Código de Ética de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão e as diretrizes curriculares da BEPS, vai constituir uma outra forma de relação e uma outra forma de aproximação e interlocução com os movimentos sociais, compreendendo esses movimentos sociais enquanto espaço ocupacional, mas também enquanto uma classe da qual se constitui uma identidade, e o compartilhar de um projeto societário. E o interessante aqui é o seguinte, é que, justamente, a partir da constituição desse projeto ético-político, do qual a Evelyn vai falar com muito mais propriedade, se constitui também uma consonância com uma determinada programática socialista no Brasil a partir dos anos 80. A gente está falando aqui, sobretudo, da estratégia democrático-popular. O serviço social, ele não apenas rompe com uma visão messianista utópica, mas a classe trabalhadora, nesse período, também reconstrói a sua programática socialista no âmbito do país. Então, não é uma ação unilateral por parte do serviço social. A reconstrução desse projeto profissional, ele se coloca também no âmbito das diretrizes e da valoração ético-política de um programa socialista. Por estratégia democrático-popular, o que a gente vai compreender? Ela, tentando ser o mais sintética possível, a estratégia democrático-popular, ela é entendida aqui como um programa socialista hegemônico às organizações da esquerda no país, após o fim do ciclo autocrático burguês, após o fim da ditadura militar, e que segue confiante em boa parte dos movimentos sociais da esquerda brasileira até os dias de hoje. O sentido dessa alternativa democrático-popular se daria justamente numa luta de caráter democrática, popular e anti-imperialista, hegemonizada pelos trabalhadores através de duas ações concomitantes. De um lado, a luta de massas, no âmbito das ruas, e de fortalecimento das organizações e dos movimentos sociais. De outro, a ocupação no âmbito do Estado e das esferas públicas, no sentido de, a partir de um acúmulo de força dentro e fora da ordem, constituir uma ruptura socialista. É justamente sobre essa segunda questão que se dá a problemática da necessidade de democratizar e ampliar o Estado, constituindo esse de uma cidadania não apenas ampliada, mas como Estado democrático de direito, como não visto num país de capitalismo dependente.
É uma estratégia democrática, porque propunha um desenvolvimento e socialização da economia para todos aqueles prejudicados pelas características atrasadas do capitalismo brasileiro. Dependentes, porque a gente sabe que não significa um atraso. Popular, por aglutinar em aliança os trabalhadores e seus aliados, afetados pelos grupos monopólicos. Assim, a partir dessa programática socialista e compartilhando com ela um projeto societário de caráter anticapitalista, as escolhas de valores como a liberdade, o pluralismo, a democracia, a justiça, a igualdade social, a profissão vai se afinar ao eixo do que Florestan Fernandes compreende por ser a revolução democrática, do que seria a revolução democrática nesse país. Ou seja, uma necessidade de uma operacionalização e disputa internas às instâncias democráticas institucionais, num contínuo de acumulação de forças pelas chamadas reformas burguesas em atraso. O que o Florestan Fernandes chama por reforma burguesa em atraso, a gente está falando da reforma agrária, da reforma urbana, né, da reforma sanitária, daquele conjunto largo de direitos que são civilizatórios e que, no nosso país, nunca, de fato, foram efetivados ou conquistados. É a partir desse vínculo profissional com essa programática que se constitui também um giro em torno da relação com os movimentos sociais. Não era mais necessário e nem era requisitado ao assistente social, como antes, uma atuação direta nas organizações próprias aos trabalhadores. Agora, os próprios movimentos sociais passam a requisitar a atuação do assistente social no âmbito das instituições, no sentido de compartilhar também um acúmulo de forças, né, por dentro e a partir da esfera pública estatal, compartilhando aqui uma leitura um tanto quanto otimista do Estado. Se coloca para o assistente social, na sua relação e contribuição aos movimentos sociais e nessa identidade com esse projeto societário, a necessidade de uma ampliação da legalidade institucional, de um fomento à cultura democrática, cultura pública democrática. Tem até uma fala da Marilda que é muito significativa nessa releitura. A necessidade de tornar os espaços de trabalho do assistente social espaços, de fato, públicos, alargando os canais de interferência da população na coisa pública e permitindo maior controle por parte da sociedade nas decisões que lhe dizem respeito. Ou seja, em síntese, a atuação do serviço social junto aos movimentos sociais no processo de consolidação desse projeto profissional, no período dos anos 90 aos 2000, vai se dar na ênfase na produção da atuação profissional nos espaços tripartites de controle social, nas conferências sociais e na interface com os movimentos sociais, na sua mediação ao controle social. Isso é o que passa a ser colocado nessa relação. Por isso que, né, eu trago na introdução a necessidade de que falar da relação com os movimentos sociais é falar de uma programática socialista e da sua interface com um projeto profissional, respeitando as particularidades próprias dessa profissão. Tem quanto tempo? Ai, Jesus. Tá. Tem como passar os slides? Pode passar os slides. Se eu demorar mais 5 minutos, problema? Então, tem uma questão que é justamente nesse processo de mudança nessa relação, que é, tratando-se de uma profissão liberal e assalariada, como objetivar os princípios antilegitimados, né, reafirmando o norte social estratégico anticapitalista e seus valores cruciais, a liberdade, a democracia e a justiça social, de modo a constituir um exercício profissional junto aos movimentos sociais, sem recair em condutas messiânicas ou voluntaristas. Eu vou trazer agora algumas das principais tendências para a atuação profissional junto aos movimentos sociais. Essas tendências, elas são vistas a partir das sínteses de algumas pesquisas e estudos e também das contribuições que têm sido dadas pelo GTP de Movimentos Sociais e Serviço Social da BEPS. Ainda que a gente afirme serem os movimentos sociais
parte integrante do exercício profissional e objeto de estudo, esse tem se colocado claramente, ainda de uma forma muito tímida e irrisória, na produção profissional. A gente detém de poucas sistematizações sobre o tema. As pesquisas dos últimos anais do âmbito dos CBAs e INPEs demonstram em que menos de 8% dos trabalhos publicados tangem sobre a temática dos movimentos sociais, sendo que desses trabalhos, menos de 2% vão falar de sistematizações da atuação profissional em movimentos sociais. Vou deixar muito claro que eu não parto aqui da compreensão de que o controle social, de que um conselho de direito, como o Conselho Municipal Estadual de Saúde, ele é um movimento social. Ele é um espaço em que movimentos sociais atuam no âmbito de controle, de formulação e de execução da política pública, no seu processo democrático. Mas ele é um espaço de interface com os movimentos sociais. Então, a gente detém de irrisórias publicações para fazer, de fato, uma análise ou ter noção desse todo. A própria Dorigueto vai problematizar que existe uma dificuldade crônica de pensar os movimentos sociais enquanto trabalho profissional. A gente pode, inclusive, trazer algumas questões, antes de eu ir para os slides, eu sei que o tempo já está meio apertado, de que alguns condicionantes eles têm limitado essa atuação junto aos movimentos sociais, para além dessa relação do projeto e a programática socialista. A gente está falando de um refluxo do movimento democrático de massas, do que Chazin nomeia por movimento democrático de massas, uma ameaça às garantias sociais e direitos conquistados, um fenômeno da institucionalização dos movimentos sociais, que vai se dar a partir dos últimos 10 anos, um pouco mais de 10 anos, a partir do ciclo PT, no momento de apassivamento e cooptação desses movimentos sociais, e que se coloca um outro desafio contemporâneo para ultrapassar o limite do participacionismo na esfera do controle, enquanto trabalho profissional. Então, se a gente for pensar a partir das sínteses de autores como a Franci Cardoso, a Marina Maciel Abreu, a Marina Bravo, a Cátia Marra, Dorigueto, o Matos, Marques, a gente vai identificar 3 tendências para o trabalho com organizações da classe trabalhadora. A primeira é o trabalho profissional realizado nas instituições de organização autônoma dos trabalhadores, ou seja, em que os movimentos sociais são empregadores desses profissionais e nos quais a gente compreende o movimento social aqui enquanto espaço socioocupacional, enquanto processo de trabalho. Ao que se destaca o movimento sindical. De todas as sínteses já presentes, é um movimento sindical, a síntese de trabalho profissional, elas vão se dar a partir dessa relação de assalariamento junto ao movimento sindical. A gente não considera o trabalho junto ao movimento social enquanto militância, enquanto trabalho profissional. Uma segunda tendência é a assessoria e consultoria junto a organizações da classe trabalhadora, a partir das experiências da extensão universitária com movimentos sociais urbanos, rurais e o movimento popular de saúde. Essa com uma presença mais significativa em termos de síntese e produção de conhecimento. E uma terceira tendência é o trabalho desenvolvido pelo assistente social junto a organizações e movimentos sociais a partir de outras instituições, ou seja, a partir das suas instituições empregadoras. Aqui vai ser o que Bravo e Matos vão nomear como uma assessoria nos serviços. Neste caso, a gente vai compreender a atuação com os movimentos sociais enquanto uma atuação transversal aos diferentes espaços socioocupacionais, sob uma dimensão tanto quanto negligenciada no nosso exercício cotidiano, que é identificar na questão social uma refração muito específica do seu viés de inconformismo e rebeldia. Eu vou falar rapidamente um pouco de cada tendência, mas deixa claro que o tensionamento próprio aos projetos em disputa nessa sociedade, ou seja, em defesa dos direitos e garantias sociais, e aqueles que impõem um processo de individualização da intervenção profissional e culpabilização dos indivíduos, também se coloca de forma presente na atuação com os movimentos sociais. Então, na primeira tendência,
Na primeira tendência, a atuação profissional nas organizações dos trabalhadores, na organização autônoma desses trabalhadores, a gente vai estar entendendo aqui essas organizações, enquanto que Gramsci, né, vai falar de instrumentos privados de hegemonia, ou seja, os sindicatos, centrais sindicais, associação e outras, nos quais esses assistentes sociais são diretamente contratados. Se a gente apenas detém sínteses e fontes a partir dessa atuação em movimento sindical, a gente tem que falar também, né, de qual demanda e por que o movimento sindical tem contratado assistentes sociais, sobretudo a partir dos últimos 10 anos. A gente está falando aqui de um agravamento das sequelas advindas da terceirização e precarização das condições de trabalho, o que coloca por um grande largo de trabalhadores, né, e para o movimento sindical, expressões como adoecimento, a nível de saúde mental, mas também de segurança do trabalho, né, demandas de ordem previdenciária, de saúde e assistência social, bem como outras questões. E, a depender da compreensão de luta sindical e de classe, a atuação junto ao do movimento sindical junto a esses trabalhadores também vai impactar na atuação dos assistentes sociais. Na primeira perspectiva, né, de uma compreensão crítica de luta sindical, os assistentes sociais têm sido requisitados para assessoria técnica nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente, a partir de algumas frentes, né, que vão ser apresentadas aqui. A primeira é a partir da formação política dos trabalhadores. Boletins, cursos, publicações, seminários, com o intuito de debater a precarização das relações de trabalho, né, impulsionar esse debate junto ao movimento sindical. Um segundo é justamente a articulação com entidades públicas no que diz respeito à saúde do trabalhador. Terceiro, a articulação com outras organizações dos trabalhadores e um fomento ao controle social. E, por último, um acompanhamento, né, dos casos em que esses trabalhadores se demonstrem adoecidos, acidentados no trabalho e que requerem um maior acompanhamento por parte do próprio sindicato. E, numa segunda perspectiva, a gente também tem um forte crescimento do movimento sindical no âmbito da execução de serviços. Uma pesquisa que foi realizada junto à professora Maria Inês Bravo, né, que a gente realizou no ano de 2011, a gente identificou que, no Brasil, existiam, até o ano de 2011, 11 centrais sindicais, por exemplo, e que os sindicatos de base dessas centrais eles atuavam, sobretudo, a partir da execução dos serviços. Não existia uma dimensão de organizativa política, existia uma dimensão exclusiva de ofertar serviços e, daí, você conseguir uma maior filiação, já que a precarização e a terceirização impõem a esses trabalhadores uma vulnerabilidade cada vez maior na condição de trabalho. Então, os assistentes sociais passavam a ser requisitados para o movimento sindical para atuar na execução de serviços sociais. Daí, que, por exemplo, acesso ao tratamento odontológico era uma dos serviços mais ofertados pelo movimento sindical. Não estou falando aqui, gente, de todo o movimento sindical, estou falando de parte desse movimento sindical, expressamente o movimento pelego. Então, a gente tem também demandas como essas, que fogem uma dimensão política, claramente. Uma segunda expressão é também a assessoria a partir da extensão universitária. Aqui a gente compreende a assessoria e consultoria como aquela ação que é desenvolvida por um profissional com conhecimento na área, que toma a realidade como objeto de estudo e que detém e intervém nessa realidade. O assessor não é aquele que intervém, mas sim que possibilita, né, a partir de determinadas estratégias, um processo de formação e capacitação desses sujeitos assessorados. É o que o próprio Maurílio vai colocar como alguém estudioso, permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar as suas proposições. Não requer neutralidade, porque a gente está falando aqui de uma assessoria que, inexoravelmente, vai expressar visões de mundo e de profissão. Hoje, a partir dos projetos de extensão universitários, temos assessoria a alguns movimentos sociais. Ao que se destaca
movimento sindical, mas, sobretudo, o movimento agrário, com destaque grande ao MST, sindicatos rurais, associações de produtores rurais, o movimento urbano, como movimento sem teto, associações de moradia e ocupações urbanas, o movimento popular de saúde, a partir da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e os fóruns de saúde do Rio de Janeiro e Alagoas, o movimento dos atingidos por barragem, como também a organizações ribeirinhas e de pescadores. Podemos elencar, a partir da pesquisa de Durigueto e Catiamarro, algumas das principais atividades desenvolvidas junto aos profissionais. A primeira é a formação política, a capacitação dos militantes, no formato de cursos, oficinas e seminários. Aqui não poderíamos deixar de mencionar o exemplo da Escola Nacional Florestan Fernandes, como também dos cursos do serviço social, construído em parcerias com as universidades federais. A segunda é assessoria e acompanhamento técnico, para a elaboração de projetos de assentamento e moradias urbanas, a partir da construção de cooperativas habitacionais e fomento à agricultura familiar. Uma terceira característica é o incentivo à auto-organização das famílias em assentamentos e ocupações urbanas, a partir de uma dimensão político-pedagógica, de construção de identidade e processos de organização. A gente também ressalta o atendimento próprio às demandas do cotidiano da base dos movimentos sociais, aqui nas múltiplas refrações da questão social. Então, a gente está falando da orientação e articulação à rede de serviços, da previdência, assistência, saúde, educação, infância e juventude, demandas que tangem a violência intrafamiliar, além, né, da orientação a políticas públicas específicas, financiamento à moradia e produção, no caso da política agrária, mas também habitação popular no âmbito da política urbana. E, também, ao processo de pesquisa e produção de conhecimento, a realização de estudos socioeconômicos com o objetivo de conhecer as condições dos trabalhadores, suas necessidades, reivindicações, trajetórias de luta, a fim de subsidiar os seus direitos sociais fundamentais. Também destacamos, né, a formação e capacitação de militantes para intervir no âmbito dos conselhos e de políticas sociais, tomando aqui como exemplo o que já tem sido desempenhado no âmbito dos conselhos municipais e estaduais de saúde e também do orçamento participativo. Por fim, para finalizar a fala, que o tempo já se esgotou, falar rapidamente do trabalho desenvolvido a partir das outras instituições, né? O que a gente traz aqui quanto a assessoria em serviços é justamente a necessidade dos assistentes sociais, a partir dos seus espaços de trabalho, possibilitarem a organização e a mobilização dessa população usuária. Isso não se coloca, essa assessoria não se coloca, em geral, como uma atribuição desse profissional, sobretudo se tomarmos como referência o que tem sido o cotidiano de trabalho dos profissionais, mas como uma ação, em geral, de caráter episódico. Né? O que a gente tem aqui é justamente a possibilidade de um lado, possibilitar o incentivo e a mobilização e organização dessa população usuária na instituição na qual atuamos, e a gente pode estar pensando em comissões, em fórum específico, em uma atuação junto ao controle social, né, nessa própria unidade, mas também numa arte de incorporar determinadas organizações e movimentos sociais no que tange a nossa própria rede de serviços e a nossa própria atuação interinstitucional. Ou seja, né, potencializando no âmbito do trabalho, mas também para fora desse trabalho, essa dupla dimensão. O que se coloca aqui nessa prerrogativa como assessoria, né, é justamente fomentar o potencial político, ou a ausência desse potencial político por parte dessa população usuária, que, fragmentada, né, no âmbito dos serviços e das políticas sociais, não se apresentam a nós enquanto classe, e menos também não se apresentam a nós enquanto sujeito. Então, é a nossa possibilidade de reconhecer na população usuária seu caráter de sujeito e também seu caráter coletivo. Então, eu gostaria de agradecer à professora Morena Gomes pela importante contribuição que trouxe para o debate. E agora eu passo a palavra para a professora Evelyn
Farage, assistente social, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação da UERJ, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, mestre em Serviço Social pela UFRJ e doutora em Serviço Social pela UERJ. É pesquisadora na área de questão urbana, com ênfase na temática de favelas e espaços populares. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares. Professora, a senhora tem 30 minutos para fazer a sua exposição. Então, boa noite a todas e a todos. Quero agradecer o convite, né? Parabenizar a organização do evento, né? Fazer um evento desse tamanho não é fácil. E vocês parecem que estão muito bem organizados, fizeram mesas de muita relevância, então, parabenizar vocês, né? É um prazer estar aqui nessa mesa, é um prazer estar debatendo essa temática, é um prazer estar aqui com a Morena, né? A Morena foi minha aluna, né? Quando eu era professora substituta na UFRJ. Mas eu não sou tão mais velha do que ela, tá, gente? Então, é um prazer mesmo estar aqui. Morena hoje também, né, divide o espaço da militância sindical, né, dos professores. Então, é sempre um prazer. A gente fez uma divisão de tarefas, né, o que nos cabia nesse latifúndio aqui, e aí coube a mim fazer o debate do lugar do assistente social enquanto trabalhador, né, trabalhador assalariado. O nosso debate, esse debate articulado ao desafio do nosso projeto ético-político, da nossa ação profissional voltado para as relações com os movimentos sociais, né? Então, é um pouco esse debate que eu vou tentar trazer alguns elementos para a gente refletir, né? Bem, para a gente falar das nossas possibilidades de atuação com os movimentos sociais, é fundamental que a gente identifique qual o lugar que nós, assistentes sociais, ocupamos nas nossas relações de trabalho, né? A gente tem um projeto ético-político que o horizonte dele está pautado para além dessa sociabilidade. Só que nós estamos nesta sociabilidade capitalista. E, nessa sociabilidade capitalista, nós, assistentes sociais, estamos inseridos nas relações de trabalho, assim como outros segmentos da classe trabalhadora. Então, esse é o ponto de partida. Como diminuiu 10 minutos, eu vou tentar me ater aqui, que senão eu começo a falar e pronto. Então, nessa perspectiva, mesmo que de uma forma breve, é importante fazermos referência à origem da nossa profissão na contradição capital-trabalho. Se nossa profissão é demandada pelas contradições e pelo antagonismo da relação capital-trabalho, é fundamental, inicialmente, nos reconhecermos enquanto trabalhadores. Esse é um ponto de partida importante. Somos membros da classe. E esse é um reconhecimento importante na medida que demanda de nós uma reflexão sobre o que é o trabalho no sentido ontológico, o sentido do trabalho na sociedade capitalista e sobre nossas condições de trabalhador assalariado. A isso, a gente agrega o fato de sermos uma profissão que ousou, né, lá nos primórdios, na década de 80, mas essencialmente a partir da década de 90, a construir um projeto ético-político que tem como norte a superação da sociabilidade capitalista. Marx vai dizer que através do trabalho, que o homem transforma a natureza com o objetivo de garantir a sua existência. Ou seja, ao transformar a natureza, o homem transforma a si. E ele transforma a natureza através do trabalho mediador da sua existência. Trabalho que, como fruto do conhecimento, é construção histórica e social. Por isso, para Marx, o estudo do trabalho se baseia em seu valor social como elemento fundante da nossa sociabilidade. Nesse sentido, na nossa análise, o serviço social é trabalho e, portanto, nós, assistentes sociais, somos trabalhadores. Nessa mesma perspectiva, é importante ressaltar que, no capitalismo, o trabalho ganha outra perspectiva, muito diferente e até mesmo antagônica, defendida por Marx. O capitalismo forja uma determinada sociabilidade que se constitui no antagonismo das classes e na exploração de uma classe sobre outra, com o objetivo de garantir a reprodução capitalista. A reprodução do sistema se dá, entre outras coisas, através essencialmente da extração da mais-valia e da obtenção de lucro, ambas mediadas pelo trabalho.
Assim, no capitalismo, o trabalho, ao mesmo tempo, é sua força de produção e reprodução, sendo o meio pela qual a classe trabalhadora subsiste. O trabalho, como meio de exploração, deixa de ser algo prazeroso para ser, então, uma forma de submissão e subalternização dos trabalhadores ao capital, travestido na forma de emprego. Enquanto trabalhadores assalariados, mesmo guardando um determinado nível de autonomia profissional, como diz a Marilda, que se dá por conta de nossa construção social, política e técnica, a partir do nosso código de ética, da lei que regulamenta a profissão, das diretrizes curriculares, vivemos sob a insígnia de estarmos subordinados aos interesses institucionais e patronais. Nesse sentido, essa é uma das contradições inerentes à nossa profissão, que acaba por ter rebatimento no cotidiano do fazer profissional. O fato de, ao mesmo tempo, sermos trabalhadores, vendendo nossa força de trabalho, e, ao mesmo tempo, um profissional que tem um projeto ético-político comprometido com os interesses da classe trabalhadora. Essa temática já foi muito bem trabalhada por vários autores, com destaque para a produção da professora Marilda. Nessa perspectiva, nós temos 2 grandes desafios na nossa profissão. Nos organizarmos como trabalhadores, portanto, coletivamente, enquanto categoria profissional. 2, voltar nosso fazer profissional para a garantia de direitos dos trabalhadores, dos nossos usuários. Nós temos uma dupla função no nosso fazer profissional. A nossa profissão ela é imbricada de uma dupla função. Ao mesmo tempo, nos organizarmos enquanto classe e, ao mesmo tempo, contribuirmos para a organização da classe que nós atendemos. Isso exige de nós 2 questões. Primeiro, nos reconhecermos enquanto trabalhadores. Segundo, reconhecer o nosso usuário como trabalhador. Portanto, cheio de potencialidades da sua organização coletiva. Portanto, potencialmente sujeito de ações que superem a sua condição de subalternidade. Esse duplo movimento é desafiador para nós em vários sentidos. Por um lado, no que tange a nossa organização enquanto categoria profissional, inserida na divisão sociotécnica do trabalho, que deve buscar a garantia de nossos direitos como trabalhadores. Que direitos? Nós, como vários outros segmentos da classe trabalhadora, estamos lutando pela concretização das 30 horas de trabalho, estamos lutando por condições de trabalho que são desde espaços institucionais adequados para atendimento do nosso usuário, né? Porque, quando a gente fala em condições de trabalho para nós, significa condições e direitos ao usuário. Né? Eu tenho uma sala em que eu possa atender com sigilo, eu tenho instrumentos que me possibilitem realizar a minha ação profissional, equipamentos, né? Telefones, carro para fazer visita domiciliar, garantia de espaços de reuniões de equipe dentro da minha carga horária de trabalho, garantia de liberação para a minha formação continuada. A nossa pauta de reivindicação é a mesma da classe trabalhadora. E nós vivemos, assim como os demais segmentos da classe trabalhadora, as mesmas mazelas que vêm sendo impostas pelo processo de reestruturação produtiva. Como trabalhadores, vivenciamos os mesmos processos da reestruturação produtiva na qual estão submetidos os demais segmentos da classe trabalhadora. Nesse sentido, precarização do trabalho, flexibilização de vínculos empregatícios, polivalência, rebaixamento salarial, desemprego, assédio moral, adoecimento, são elementos que permeiam o nosso cotidiano e têm rebatimentos no nosso fazer profissional. Essa é uma questão também importante para a nossa análise, já que tendemos a retirar de nós, assistentes sociais, a condição de trabalhador. Compreender que, muitas vezes, vivemos contradições e situações semelhantes às dos nossos usuários é importante para a compreensão sobre qual a direção social que as políticas públicas vêm tomando, o desenvolvimento do capitalismo e nosso lugar na opção de classe. Daí a necessidade de revitalizarmos o debate sobre a direção social da nossa profissão. Para quem trabalhamos e a quem nosso fazer profissional atende.
Por outro lado, temos também o desafio de, apesar das limitações impostas por nossas condições de trabalhador assalariado, pautarmos nossa ação profissional e a direção social de nossa profissão na busca da emancipação humana, como expresso em nosso Código de Ética Profissional. Então, além de nos organizarmos enquanto trabalhadores, ou seja, como categoria profissional, também devemos, se seguirmos a direção social da nossa profissão, atribuída pelo Código de Ética e pelo conjunto, né, das legislações que respaldam e que constroem o nosso projeto ético-político, contribuir para a organização dos outros segmentos da classe trabalhadora, em especial os nossos usuários. Como afirma Marilda, a possibilidade de imprimir uma direção social ao exercício, com refrações no seu cotidiano e no modo de operá-lo, decorre da relativa autonomia que dispõe o assistente social, respaldado juridicamente na regulamentação da profissão, na formação universitária especializada e no Código de Ética. Essa autonomia é tensionada pelas exigências dos empregadores. Mas como atender os interesses dos trabalhadores e contribuir para o seu processo de emancipação? Como garantir direitos se estamos em uma condição, muitas vezes, parecida com a de nossos usuários? Eu moro numa cidade chamada Niterói, no Rio de Janeiro, e, ao lado da minha cidade, tem um outro grande município chamado São Gonçalo, que é maior do que o meu município, né? Só que ele é um município muito mais empobrecido. As assistentes sociais do município de São Gonçalo, todas, inclusive a coordenadora de CRAS, de CREAS, elas ganham R$1.000 bruto. No estado do Rio, elas ganham menos do que as empregadas domésticas, porque é R$1.000 bruto, sem passagem, sem ticket de alimentação, sem nada. Então, elas ganham líquido menos do que o salário do estado do Rio para as empregadas domésticas. Nada contra as empregadas domésticas, muito pelo contrário, obviamente, né? É só para a gente ter noção da subalternização e da nossa condição, porque boa parte das empregadas domésticas são nossas usuárias. E nós estamos trabalhando numa condição material, às vezes, pior do que a dos usuários que nós atendemos. Aí, fala, eu me perco, tá vendo? Isso que eu não posso sair daqui. Então, além de nos organizarmos enquanto trabalhadores, ou seja, como categoria profissional, também devemos... Aí, eu já tinha passado isso tudo, tá vendo? Pulei tudo. O entendimento dessa equação também me parece importante para a compreensão do lugar que o serviço social ocupa hoje nas políticas públicas e sociais. Precarizar nossas condições de trabalho, fragilizar nossos vínculos, intensificar nossa carga horária, seja com longas jornadas ou com aumento do trabalho, também são estratégias para nortear nosso fazer profissional na direção dos interesses institucionais. Os princípios expostos em nosso Código de Ética deixam claro a direção social da nossa profissão. Se pegar algumas partes dos princípios do nosso Código de Ética, autonomia e emancipação plena, recuso do arbítrio e do autoritarismo, ampliação e consolidação da cidadania, justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços, opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. Esses são alguns elementos postos nos princípios do nosso Código de Ética, que eu diria que hoje estão todos em xeque, na maior parte dos nossos locais de trabalho. Na lei que regulamenta a profissão, está expresso lá que uma das nossas competências é prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais. Esses são princípios e competências dos assistentes sociais que visam, de alguma forma, contribuir para o processo de emancipação humana. Contribuir. A emancipação humana não é tarefa de uma categoria profissional, é tarefa de uma classe, da classe que vai superar essa sociabilidade capitalista. Já dizia o Marx, né? A burguesia cria os seus próprios coveiros. A tarefa de superar a ordem do capital é tarefa da classe trabalhadora.
nós, enquanto trabalhadores assalariados, temos essa dupla perspectiva. Enquanto trabalhadores, nos organizarmos para contribuir com a superação dessa ordem, e, enquanto profissionais que têm esse direcionamento social, contribuir para a organização dos nossos usuários. Então, essa dupla perspectiva. Para nós, a emancipação humana deve ser compreendida nos termos de Marx. O autor, na questão judaica, diferencia a emancipação política da emancipação humana. E, apesar de reconhecer que a primeira, que a emancipação política, é uma conquista, é um avanço, salienta que essa se restringe à ordem burguesa. E aí o Marx vai ter uma definição, né, de que a emancipação plena do ser humano só é possível com a superação da ordem capitalista. Nesse sentido, é necessário pensar qual a direção da nossa ação profissional. Se, para os marcos, os limites da conquista da cidadania burguesa, estabelecida por essa ordem, ou seja, a possível emancipação política na lógica do capital, ou para a efetiva emancipação, ou seja, a emancipação humana que transforma os indivíduos em seres sociais, sem, contudo, aplainar as individualidades e as subjetividades de cada um. É nessa perspectiva que somos desafiados a pensar nossa ação profissional. Yamamoto aponta que é necessário que o assistente social aprofunde a compreensão das implicações políticas de sua prática profissional, reconhecendo-a como polarizada pela luta de classes. Em outros termos, afirma a autora, o profissional é mobilizado na implantação de políticas sociais que trazem no seu bojo interesses divergentes e antagônicos que o exercício profissional, contraditoriamente, reproduz, já que tende a ser cooptado por uma das forças em confronto. Nesse sentido, é importante superarmos a ideia de uma ação profissional que paira sobre a história e sobre os conflitos de classe, e que possamos superar o horizonte das políticas públicas como fim último de nossa ação profissional. Ao contrário, que tenhamos a superação dessa ordem como horizonte, como utopia de nosso fazer profissional, nos termos que Galiano propõe. Pois só assim, de fato, estaremos comprometidos com a emancipação humana da classe. Somos desafiados a retomar o debate da ação pedagógica do serviço social, nos termos que Abreu trabalha. Como afirmam Abreu, Cardoso e Lopes, através do exercício dessa função, a profissão inscreve-se no campo das atividades formadoras da cultura, constituindo-se elemento integrante da dimensão político-ideológica das relações de hegemonia, base em que gesta e desenvolve a própria cultura profissional. Outro desafio posto hoje no nosso fazer profissional, que se refere à direção social da nossa profissão, está ligado ao horizonte do nosso fazer profissional. E, mais uma vez, eu vou recorrer à Marina Abreu, que acabou de falar ali brilhantemente no auditório. A Marina fala o seguinte: o nosso horizonte profissional está restrito ao horizonte do estado de bem-estar social ou na superação da ordem capitalista? Esse é um elemento central para o debate de nossa ação profissional e de nossas possibilidades de contribuir para os processos de mobilização social e organização popular. O que estamos tentando fazer de nossa prática? Buscamos formas de aproveitar as contradições dos nossos locais de trabalho para contribuir para a organização coletiva de nossos usuários? Contribuir para que criem identidade enquanto classe trabalhadora? Parece que as experiências profissionais que apontam para essa articulação com os usuários e com a organização da classe trabalhadora, com as organizações da classe trabalhadora, estão escassas, né? Como a Morena já falou, e eu vou pular agora, já não vou nem refalar, né, das pesquisas que demonstram, tanto no INPES quanto no CBAs, né, muito pouca incidência de trabalhos que se referem a movimentos sociais. Na minha pesquisa, a gente fez um levantamento agora, no meu núcleo de pesquisa, de 2012 a 2015, do INPES, CBAs, JOIMP e EMPES, né? E, nesses 4, a incidência de trabalhos ligados a movimentos sociais é muito baixo. Eu ia dar o número de cada um, mas vou dar o geral, quase 5.000 trabalhos, 350 ligados a movimentos sociais. Agora, na segunda fase, a gente vai fazer exatamente isso que vocês do GTP fizeram, que é analisar
qualitativamente esses trabalhos, porque a hipótese é que a maior parte deles são ligados aos trabalhos relacionados a conselhos, né, que, assim como a Morena, eu também não considero que a nossa ação profissional nos conselhos de direito sejam ações ligadas a movimentos sociais. Nós estamos ali numa outra condição profissional e não fortalecendo os movimentos, não necessariamente fortalecendo os movimentos sociais, né? Nesse sentido, é importante termos cuidado e melhor qualificarmos o que estamos entendendo por políticas públicas. Me parece, eu vou fugir um pouco daqui para eu poder pular e fazer esse debate que é importante com vocês, me parece que o horizonte da política pública, que foi algo que nós construímos na nossa profissão, acabou ganhando centralidade do nosso fazer profissional. E é importante que a gente entenda qual é o momento histórico e social que nós vivemos no país e que a gente faça um balanço dos últimos 30 anos. Nós vamos fazer 30 anos, daqui a 2 anos, vamos fazer 30 anos de Constituição Federal, que é o nosso principal marco. Indiscutivelmente, nós tivemos avanço na Constituição de 88. Mas vale lembrar que, em 88, nem o PT assinou a Constituição. Porque, em 88, o PT achava que a Constituição era regressiva e ela não garantia os direitos dos trabalhadores. Essa Constituição, que, em 88, era considerada para a esquerda daquela época, regressiva, foi paulatinamente sendo destruída. O tripé da Seguridade Social, que faz parte do nosso fazer profissional e da nossa formação, ele está totalmente destruído. O que falta para destruir, o próximo governo vai fazer e já anunciou que fará isso. Então, previdência, em quase todos os lugares, tanto no governo federal quanto nos estados e nos municípios, a gente já tem as previdências complementares, né? Saúde, o ministro acabou de avisar que tem que reduzir o Sistema Único de Saúde. A privatização da saúde já avançou em passos largos nos últimos 15 anos, né? Educação, vou pegar só os números da ABEPS, né? Que são os números interessantes. Hoje, nós temos 429 instituições de ensino superior de serviço social, 403 presenciais, 26 EAD, 90 e tantos % desse ensino privado. Como não pode ser contradição na lógica do capital, né? O estranho seria se fosse diferente, nas 403 instituições de ensino presencial, nós temos 35 mil matrículas. E nas 26 de EAD, 85 mil matrículas. 26 instituições de EAD formam 403 presenciais com 35 mil matrículas. 26 EAD com 85 mil matrículas. O tripé da Seguridade Social está desmanchado. Esse direito, ao desmanchar o tripé, também nos atinge duplamente, porque nos atinge enquanto trabalhador assalariado, porque a nossa previdência também está condenada, né? E nos atinge enquanto profissional que trabalha na mediação da garantia de direitos, porque nós não temos mais direitos a mediar. Não temos mais direitos a mediar. As políticas públicas estão altamente sucateadas. Me parece, e aí é uma provocação, que, nesse contexto de retração dos direitos sociais, de avanço da política capitalista e neoliberal, que muda a forma, mas não muda o conteúdo nos últimos 30 anos, seja com PSDB, com PT ou agora com PMDB, né? Nós, assistentes sociais, fomos induzidos a fazer uma opção institucional. Se, por um lado, são poucos os trabalhos que demonstram a nossa relação com os movimentos sociais, são inúmeros os relatos e as denúncias de assistentes sociais que ajudam ou contribuem, através da sua prática profissional, a retirar direito dos trabalhadores. Ontem eu estava numa outra mesa de debate, e aí o companheiro Rodrigo Teixeira falou com uma professora de São Paulo, falou o seguinte, que antes, quando o usuário via assistente social, ele corria para ir falar com o assistente social. Hoje, quando ele vê assistente social, ele corre da assistente social. Porque, infelizmente,
a prática de parte da nossa categoria tem sido uma prática reiterada de retirada de direitos. E aí eu acho que tem alguns elementos que marcam essa prática profissional que merecem a nossa reflexão. Primeiro, uma imbricação da institucionalidade das determinações institucionais, como se o projeto institucional fosse o nosso projeto profissional. Isso faz com que os assistentes sociais se tornem verdadeiros investigadores atrás das mentiras dos usuários para cortar direitos. Porque, como a lógica do Estado é da retração e do corte, quem faz o corte? Os assistentes sociais. Então, a gente fica tentando buscar formas de tirar o usuário de algum dos benefícios. Há uma generalização, em especial, a partir da década, desse período aí do PT, dos princípios do Bolsa Família para todas as políticas sociais, né? Então, uma assistencialização dos direitos. Tudo tem que ser... Não tem para todo mundo. Então, há uma naturalização da escassez. E, diante da escassez, não há um impulsionamento para a organização do usuário, mas há um incentivo à subalternização. E que é esse usuário se contente com o que tem. Eu falava com os colegas que trabalhavam nos CRAs do Rio. O Rio, uma vez, suspendeu a inserção no Bolsa Família. E o secretário de assistência proibiu de avisar isso aos usuários. Então, às 3h, os usuários iam para a porta dos CRAs fazer a fila para se inscrever no Bolsa Família. Só que não tinha inscrição no Bolsa Família. Eles não iam se inscrever, não iam efetivar, né? E aí eu falava para os assistentes sociais assim, por que vocês não falam para os usuários que não têm inscrição? Não adianta eles virem para cá às 3h. Não, porque a ordem do secretário é não falar. É a gente pegar os dados como se a gente fosse fazer a inserção deles. E aí nós passamos anos, se a gente pegar só o Bolsa Família, que foi o maior programa social do governo, dos governos petistas, qual a nossa contribuição enquanto categoria para a organização desses trabalhadores? Porque eles são trabalhadores. Acho que isso é algo que a gente tem que pensar e refletir. Mas avaliamos que essa realidade, entre outras, se deve a 3 fatores essenciais. Essa realidade que caótica, de uma ação profissional que fortalece a subalternização, eu tenho refletido em 3 sentidos. Primeiro, essa nossa condição de trabalhador assalariado, né? O Marx falava que não é a consciência dos homens que forma o ser social. Ao contrário, é o seu ser social que forma a sua consciência. Portanto, não é o que a gente imagina que nos faz, mas são as relações sociais que nós estamos inserindo que nos forjam. E as nossas relações sociais são muito precarizadas. Então, esse é um elemento. O segundo elemento, que há na minha avaliação, uma não capilaridade do nosso projeto ético-político junto à nossa categoria, assim como uma não aceitação do debate sobre a direção social da nossa profissão. E terceiro, tocando naquilo que me cabe no latifúndio atualmente, acho que há uma precarização da nossa formação profissional. E esse, eu acho que é um elemento importante, né? Não só porque a gente tem uma precarização através do ensino à distância, o ensino à distância também é um elemento, né? Não só porque a gente tem uma proliferação das instituições privadas, as instituições privadas também são elemento, mas, essencialmente, porque a gente tem uma precarização das universidades públicas e porque a gente tem problemas na operacionalização das diretrizes curriculares nos projetos políticos pedagógicos das nossas escolas. A universidade pública e a defesa nossa pela educação pública se pauta porque a universidade pública se faz através de um tripé, do ensino, da pesquisa e da extensão. Estranhamente, a extensão, que é o lugar que mais poderíamos desenvolver ações com os movimentos sociais, é hoje a menos desenvolvida nas nossas universidades e nas escolas de serviço social. Esse, eu acho que é um desafio importante para nós.
O que nós, professores, estamos vendo? Porque eu estava caracterizando os assistentes sociais antes. Só que esses assistentes sociais são formados pelas universidades. Então, a gente tem que ver qual é o hiato, qual é a questão que tem na nossa formação profissional, né? Esses professores, esses futuros profissionais que são formados pelas instituições de ensino, eles passam por que projetos políticos pedagógicos? Na maior parte das escolas de serviço social, a disciplina de movimentos sociais sequer é obrigatória. Isso já deveria representar um problema para nós. A minha escola mesmo é assim. Como a disciplina sobre questão urbana é uma optativa. Essa é uma questão para a gente pensar. Se o nosso projeto ético-político aponta no direcionamento da emancipação da classe, se a emancipação da classe tem que ser obra da organização da classe trabalhadora, como não pensar numa transversalidade mais intensificada do debate da organização dos trabalhadores no currículo do serviço social? Porque os nossos projetos políticos pedagógicos, apesar das nossas diretrizes curriculares terem feito a opção por ter a sua centralidade nas expressões da questão social, os nossos projetos ainda estão centrados nas políticas públicas. Tanto que algumas escolas nem o estágio conseguiu avançar. A lógica das diretrizes é a lógica das expressões da questão social e os estágios se dividem por política social, pelas políticas. Então, a gente tem uma questão na formação profissional que a gente tem que avançar. A extensão é aquilo que não pontua e que só é sobrecarga de trabalho para os professores, né? Os estágios são cada vez mais precários, né? Os alunos reclamam, só não reclamam mais para que as escolas não fechem os campos de estágio, para eles não terem que ficar sem estágio, porque senão eles reclamariam mais, né? E aí, a extensão, que poderia ser um espaço de formação diferenciada, onde a gente constrói aquilo que o Gramsci fala, né? Novas experiências de sociabilidade, ainda nessa lógica, é a parte mais desprezada da universidade. É a que menos é desenvolvida. Então, acho que tem um ônus para nós, professores, e para a gente pensar aí também a formação profissional. Eu vou fechando, porque meu tempo já acabou, né? Bem, nossos desafios são muitos, e eu vou pular aqui para chegar nos desafios que eu acho que são centrais para a gente pensar para os próximos 80 anos de construção dessa profissão. Primeiro, o desafio de pensar a relação, eu só vou citar, não vou explorar eles porque acabou o tempo. O desafio de pensar a relação entre conquista de direitos e subalternização da classe trabalhadora. É o debate necessário sobre as políticas públicas e o lugar que nós, assistentes sociais, estamos ocupando nos marcos da lógica instituída pelo capital. Segundo, recuperar o significado da ação pedagógica da nossa profissão com possibilidade de fortalecer a direção social da ação profissional. Esse é um debate que, na minha avaliação, é escanteado na nossa profissão. Ele não tem a dimensão que ele deveria ter na formação profissional e, ele, na minha avaliação, é algo que deveria ser recuperado, né? Na lógica do que a professora Marina discute. 3, a possibilidade do assistente social como intelectual orgânico. A possibilidade, como diz a Marilda, né? A possibilidade. 4, intensificar a articulação e aproximação com os movimentos sociais e com os nossos usuários. Isso também tem a ver com a extensão. Parte dos profissionais que se formam, e isso a gente vê nas salas de aula, né, em especial essas novas gerações, elas são fruto desse movimento de desorganização da classe que a sociedade brasileira passou. Então, a maior parte dos nossos estudantes, que serão os futuros assistentes sociais, não tem experiência com organização coletiva, não conhecem os movimentos sociais. E os movimentos sociais também passaram por um momento de refluxo. Então, fortalecer a extensão é uma possibilidade de permitir que os nossos estudantes, os futuros assistentes sociais, se aproximem de uma realidade que eles não conhecem, que eles não vivenciaram. Intensificar a nossa organização coletiva como categoria profissional. Pelo fortalecimento das nossas entidades, Cefes, CRES, pelo fortalecimento dos sindicatos, por ramo,
Nós, assistentes sociais, os que são funcionários públicos dos municípios, estão no sindicato do funcionalismo público do município, do Estado? Estamos, quem é da área da saúde, está no sindicato da saúde? Os professores, eu falo dos outros, mas eu tenho que falar da minha categoria, né? Os professores, não estão todos, né? Os professores estão no seu sindicato, no sindicato da sua categoria? Então, a nossa organização coletiva é fundamental. E, como disse a Raquel agora há pouco ali, não é hora de passar para o outro a responsabilidade. É hora de cada um e cada um assumir a sua responsabilidade de organização coletiva, né? Repensar a formação profissional na perspectiva de melhor construir os projetos políticos pedagógicos a partir das diretrizes, das nossas diretrizes curriculares. E, por fim, reafirmar a teoria marxista como nossa referência teórica e prática. Aquilo que parecia uma besteira, e as pessoas acostumaram a falar que no serviço social o marxismo é hegemônico, eu tenho dúvidas. Eu não sei nem mais se na universidade ele é hegemônico. Diante dos dados da BEPS, né, essa constituição imensa de instituições privadas, o marxismo é hegemônico nessas universidades? Porque o marxismo não é uma letra teórica, não é botar o aluno para ler o Marx. E nem porque nós temos um projeto ético-político, nós temos uma lei que regulamenta a profissão e um código de ética que está pautado na teoria, que ela ganha vida. Ela não ganha vida sozinha, né? Então, acho que nós temos um desafio de repensar isso, né? O serviço social construiu o seu projeto ético-político, faz uma opção teórica que não basta para que esse projeto de fato se efetive. As opções têm que ser vividas e postas em práticas por um conjunto de ações e procedimentos que reforcem um outro projeto de sociabilidade. Como dizia Paulo Freire, é preciso ficar claro que a desesperança não é maneira de estar sendo natural do ser humano, mas distorção da esperança. Eu não sou um ser da desesperança a ser convertido ou não pela esperança. Eu sou, pelo contrário, um ser da esperança, que, por N razões, tornou-se desesperançado. Daí que uma das nossas brigas com seres humanos deva ser dada no sentido de diminuir as razões objetivas para a desesperança que nos imobiliza. Que não nos imobilizemos, mas que, ao contrário, enfrentemos o que nos imobiliza e nos tira esperança e que nos organizemos coletivamente. Obrigada. Agradecer as belíssimas palavras, né? A gente fica se situando assim, no fazer profissional a partir dessas palavras, assim, de todo o contexto do serviço social.